João Willis, como é que tá você? Oi, Mauro. Tudo bem, meu caro? Primeiro pedir desculpas às pessoas, porque na terça-feira, minha data fixa é às terças-feiras, né? De 15 em 15 dias. E na última terça eu não pude participar, lamentavelmente aconteceu um imprevisto, e estou aqui hoje para fazer essa participação. Muito bacana. Maravilha. Sabe que na vida, de um jeito ou de outro, tudo acaba correndo para o bem. Então Sim. foi ótimo você não vir terça e vir hoje, porque aí você já pode comentar o casamento de Lula e Jana. Já tem outras pautas aqui, mas quero te ouvir, porque realmente é um tema relevante. É um tema relevante que eu vi seu olhar para o casamento, não para o casamento em si, mas E, para todo o entorno político, midiático, ao redor desse casamento. claro, assim, dito assim, quando você pediu para comentar, parece até que eu sou colunista social, faço coluna social. Não, o presidente Lula, primeiro, assim, com esse casamento, ele demonstra uma vitalidade, uma vontade de vida, né, de projeto, de futuro, que para um homem da idade dele é surpreendente, né? E não só isso, assim, ou seja, ele acenar para o futuro, ele está pronto para o futuro, para viver mais tempo ainda, porque ele está casando novamente, ele está amando novamente, mas ele também dá uma mensagem de amor, né, ao país. Num país tão destroçado pelo ódio, o presidente decide casar, está apaixonado, decide casar, mandar essa mensagem. Agora, claro que essa mensagem e o casamento do presidente viraria especulação e viraria objeto de ataque, digamos assim, da imprensa corporativa, da mídia corporativa, que é antipetista. Ou seja, a gente precisa deixar isso claro. A imprensa do Brasil corporativa, ela é antipetista, ela é essencialmente antipetista. Então, ela, claro, aproveitou o casamento para atacar o entorno do Lula, principalmente a Janja, né? E sabe que atacando a Janja afeta o presidente, porque ele está apaixonado. Então, é, eu vi que não só a Veja tinha feito uma matéria sobre a Janja, sobre uma dívida que ela tem, né? E quem não tem dívida, na verdade, né? Quem de nós não tem dívida, ainda mais no Brasil? E depois a Ruth Aquino, que é uma colunista de O Globo, se eu não me engano, Isso. traçou uma falsa simetria entre Michele Bolsonaro e Janja, né? Assim, dizendo menos para as duas. Como se as duas se comportassem de maneira igual, como se ah, o comportamento de Michele Bolsonaro, seja na recepção do cheque ilegal, seja nos surtos que ela tem durante os cultos evangélicos, pudesse ser comparado ao comportamento de Janja. E não pode ser. Então, essa falsa simetria tem a ver com uma falsa simetria mais ampla que essa imprensa antipetista tenta traçar entre Bolsonaro e Lula. E essa falsa simetria é uma mistificação, porque, na verdade, quem elegeu Bolsonaro, indiretamente, foi justamente a imprensa corporativa. Então, a gente nunca pode esquecer disso. A imprensa corporativa tinha, primeiro, ela apoiou abertamente a Lava Jato e as ilegalidades da Lava Jato e os abusos de poder da Lava Jato. E ela fez isso porque ela tinha interesse de tirar o presidente Lula das eleições de 2018. Tirando o presidente Lula, claro, sobrou o Bolsonaro, que era o grande investimento da extrema-direita. Era o cara mais popular da extrema-direita e era, além de tudo, militar, ainda que reformado por seus crimes, né, foi reformado, foi jogado na reserva compulsoriamente por ter planejado atentados à bomba no Rio de Janeiro. Então, mesmo assim, ele é militar e, claro, o partido militar, que não existe de direito, mas existe de fato, decidiu apoiar em peso Bolsonaro. E junto com o partido militar, a imprensa corporativa. Então, a gente nunca pode esquecer disso, a gente tem que ter memória. No dia que Bolsonaro sentou na bancada, antes da facada, antes do atentado que ele sofreu, quando ele sentou na bancada do Jornal Nacional, ele mentiu descaradamente, apresentou um livro que dizendo que era o livro do kit gay. Aquilo era uma mentira descarada, todo mundo na redação do Jornal Nacional sabia disso, o William Bonner sabia disso e
ele não foi desmentido publicamente. Então, ele não foi desmentido porque a empresa corporativa tinha interesse nele, naquele momento. Então, traçar falsa simetria hoje entre Lula e Bolsonaro é desonestidade intelectual, sabe? É desonestidade intelectual. E a gente precisa dizer isso sem medo. Estamos construindo uma frente ampla, estamos tentando defender a democracia, estamos dialogando com os diferentes, mas isso não implica perder a memória. E não implica em perder a percepção, a malícia em relação a essa imprensa corporativa. Ou seja, se ela perceber que não tem jeito mesmo, que o Lula vai ganhar, certo? E a ideia é que ele ganhe no primeiro turno, é óbvio que ela vai ficar do lado de Bolsonaro, apesar do genocídio perpetrado a partir do manejo da Covid-19, apesar do ataque aos povos indígenas e das denúncias todas no Tribunal Internacional, apesar da corrupção aberta do Ministério da Saúde, apesar da corrupção da família Bolsonaro, dos seus laços com a milícia que assassinou Marielle Franco, apesar de tudo, essa imprensa será capaz de ficar do lado dele mais uma vez. A gente não pode se enganar. Então, por isso, ela deu esse tratamento ao casamento de Lula, né? Superfaturando o valor dos vinhos, como se o presidente, o cara que foi presidente da República, por 2 mandatos, admirado em todo mundo, né? Por adversários, por aliados, ele é respeitado, como se esse cara não pudesse tomar um vinho de R$90, que, sei lá, 15 euros, R$90. Como se ele não pudesse tomar. Então, tem aí, nesse comportamento, um ódio de classe, né? Assim, uma ideia de que o bom e o melhor da vida, o mel do melhor, tem que ficar para a classe dominante, para as elites. E esse ataque a Lula, pelo seu casamento, eu vi que o Poder 360 também botou que Lula iria fazer o casamento num lugar de luxo. Ou seja, tudo isso parece aquele tipo de desinformação que foi muito feito em 2018, que é dizer socialista de iPhone, como se a gente não pudesse, por a gente defender um estado do bem-estar social, uma social-democracia, a gente não pudesse ter iPhone, né? Então, essa coisa de atacar Lula, porque ele escolheu um lugar bacana em São Paulo e ele fez, ele comprou vinhos, sei lá, de 40 reais para tomar, não passa desse tipo de mistificação escrota das classes dominantes que não gostam de que nós desfrutemos do que há de bom na vida, né? Então, o casamento foi um pouco tomado nesse sentido, foi interpretado nesse sentido, para sugerir que Lula, né, estava esbanjando. E o curioso é que essa imprensa estava preocupada com o valor do vinho do casamento do Lula, um casamento privado, mas não falou quase nada do gasto de Bolsonaro no cartão corporativo em um mês, né? Ou a lancheata, não sei nem que nome a gente dá para essa aberração, que é aquele desfile de lanchas que ele fez. Ou seja, a gente vê, então, que os critérios de noticiabilidade dessa imprensa não correspondem à notícia, ao valor da notícia, mas corresponde aos interesses dessa imprensa corporativa, aos interesses políticos dessa imprensa corporativa. Assim é definido o critério de noticiabilidade. E você traz uma questão interessante, que é isto. Aquilo que, por exemplo, em Fernando Henrique Cardoso seria visto como admiração e como expressão do bom gosto do Brasil, que seria um casamento luxuoso de Fernando Henrique, as festas de Fernando Henrique, é lido como denúncia, no caso de Lula, porque dizia, Lula precisava casar em cima da laje na favela. É isso. Claro. Ou que Lula continuasse bebendo, assim, a Sinara disse uma coisa muito interessante, assim, na vontade dessa gentalha, porque é uma gentalha, né? Esses sabujos, porque não é nem assim, digamos, a família Marinho, não são nem os irmãos Marinhos que são desprezíveis, mas quem fala em nome deles, são os sabujos que estão nos jornais. Então, eles gostariam que Lula seguisse
que Lula só tomasse cachaça para continuar acusando Lula de cachaceiro. Foi isso que disse a Sinara, e eu concordo inteiramente. Ou seja, negar a Lula o direito que ele tem de fazer uma festa bacana. Ou seja, ele tem o direito de fazer essa festa, né? E ele pode gastar. Se ele tem uma grana, ele pode gastar. Ou seja, não é porque a gente é de esquerda, porque a gente é socialista ou social-democrata, que a gente está abrindo mão da felicidade, da dignidade humana e do consumo de mercadorias que nós produzimos, porque os trabalhadores produzem as mercadorias, então têm direito a elas também. Né? Então é uma deturpação, uma burrice que está nessa classe média. E essa classe média, ela, como eu disse para você, ela tem esse ódio de classe, antipetista. Eu estou me lembrando agora, eu me lembrei de duas coisas interessantes. Quando eu fui convidado pelo Hutchins Center, da Universidade de Harvard, e aí eu fui convidado para ser professor visitante, despertou uma fúria, um ódio nessa classe média, porque quase todos os políticos mentiram sobre estar em Harvard, né? Inventaram, colocaram isso no currículo, Moro, Dallagnol, outros tantos aí. Enfim, e no meu caso não, eu estive lá, né? Eu estive lá como professor visitante, fazendo uma parte da minha investigação na universidade. Isso provocou tanto ódio nessa classe média, que tem os Estados Unidos como um fetiche, que tem a Universidade de Harvard como um fetiche, como se fosse algo deles, né? Então, é isso. Eles não querem que a gente ocupe esses espaços, que a gente domine esse saber. Eles não admitem que Lula, o cara que não tem um curso superior, que não pertence à elite intelectual do Brasil, ou não pertencia, porque agora ele tem vários doutorados, honoris causas, eles não admitem que esse cara foi e é um gênio, né, político, e que foi ele que fez os melhores governos. Então, eles não admitem, eles gostariam que quem tivesse feito esse governo fosse o príncipe Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, mas não foi, paciência. Eles gostariam que, por exemplo, que eles odeiam, por exemplo, a minha trajetória também, porque um gay que vem da pobreza, da periferia da Bahia e ocupa esse lugar também é um incômodo. Mas eles vão ter que lidar com esse incômodo. Não tem outro caminho, vai ter que lidar com esse incômodo, certo? E nós vamos estar sempre atentos para desmascarar esses aparatos, sobretudo os aparatos dos meios de comunicação de massa, da mídia corporativa, que tentam colocar Lula nesse lugar, né? Ou atacar o entorno dele a partir daí. Para encerrar a reflexão sobre esse episódio, acho que tem uma outra questão, Jean, que diz respeito à esfera da política na pós-modernidade e nesse tempo de hipermediático, que é o direito à vida privada, o direito à vida íntima. Teve um colunista aí de direita, de extrema direita, na verdade, que disse: Lula está fazendo política com seu casamento, transformou seu casamento em algo político. É mentira, ao contrário disso. Lula e Janja fizeram questão de ter um casamento pautado pela intimidade. As pessoas não puderam nem entrar com o celular, não teve aquela coisa. Se fosse para ser público o casamento, eles tinham liberado para entrar as câmeras de TV, os colunistas sociais, não entrou ninguém. Ou seja, Lula e Janja afirmam o seguinte: nós temos direito à nossa privacidade, à nossa vida íntima, mas tem uma exigência dessa mídia pautada por si própria e pelas redes sociais, de que não, tem que abrir tudo, tem que mostrar tudo, e tem que mostrar tudo para atacar, né? Para desmoralizar. Claro, o curioso é isso, assim, a acusação de que Lula está fazendo do casamento um ato político é ridículo, porque Lula é um homem público, qualquer coisa que ele faça vai ter repercussão política. E sim, o casamento tem um significado nesse momento, para todos nós. Ou seja, um homem que venceu um câncer, que enfrentou mais de um ano de prisão injusta, que voltou com esse vigor, amando, que é uma coisa rara hoje em dia, amor. É óbvio que esse casamento vai ter um peso político, vai ter um valor para todos nós. Ou seja, que se explodam os colunistas que estão dizendo que ele está fazendo uso político. Tem um significado, idiota. Se você não sabe que tem um significado,
você não deveria nem estar no papel de colunista, você é um débil mental, um ignorante que não consegue sequer fazer leitura. Agora, como eu sei que eles não são ignorantes, eles são pistoleiros, na verdade. Então, essa acusação de que ele está fazendo uso político é para fazer, como eu disse, para fazer essa propaganda antipetista, né? Para jogar, principalmente a classe média ressentida, contra o presidente Lula. E, claro, o direito à privacidade é um direito de todos nós. Todos nós. E que bom que Lula e Janja não abriu, fechou o número de convidados, ou seja, eles vão ficar na especulação, eles vão ficar na vontade, eles vão ficar... E é isso. Tem um componente também de inveja, porque, assim, um homem que foi submetido o ataque que o Lula foi, né, para toda a tentativa de assassinato da reputação desse cara, a prisão, a morte da mulher dele, do grande amor da vida dele, que era a Dona Marisa, a morte do neto, ou seja, esse cara volta e catalisa todas as esperanças, sabe? Como disse Gregório do Vivier, numa coluna que ele escreveu para a Folha de São Paulo, tipo assim, a gente está com preguiça de Bolsonaro, a gente cansou de todos os abusos que esse sujeito vem fazendo, mas que bom que no momento que a gente cansou, que a gente não se choca mais com os crimes, com tudo que ele faz, a gente está vivendo um amor pelo Lula, né? O Lula está novo de novo. Isso é muito lindo. Então, isso talvez seja o que mais difícil dessa gentalha engolir, né? É essa capacidade desse homem de se reinventar, de renascer. Você sabe que fazendo meu doutorado é sobre desinformação, fake news, né? E aí eu encontrei uma fake news perpetrada pelo Estadão em 1983, que dizia, em 1983, que o Lula era dono de um apartamento no Guarujá. Olha que coisa interessante, né? Assim, naquele momento já acusavam Lula de uma mentira, nesse sentido, de que ele tinha pompa, circunstância, de que ele tinha... E aí o Guarujá volta em toda a difamação envolvendo a Lava Jato, e também teve o caso quando o Fernando Collor de Mello acusou Lula de ter em casa um 3 em 1. Para quem não sabe, um 3 em 1 era o aparelho de som que tinha toca-fita, toca-discos e rádio. As três coisas juntas. Então, essa coisa de que, olha, o Lula não pode ter nada, o Lula tem que viver franciscanamente. E aí, de uma maneira muito provocadora, eu achei ótimo que a campanha do Lula, o discurso dele, no lançamento da campanha, e depois o primeiro vídeo que circulou nas mídias sociais, tinha esse tom franciscano. E é maravilhosa essa ironia, porque eles querem que Lula viva de maneira franciscana, ou seja, que Lula faça voto de pobreza, castidade e obediência. Lula não pode ter mulher, né? Lula tem que obedecer a eles e Lula tem que ser pobre. Só que Lula não é franciscano, mas espertamente utilizou a mensagem poderosa de São Francisco como subjacente ao seu discurso nesse momento, ou seja, fechar a polarização dessa maneira. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. E, só para concluir, uma outra coisa que eu lembrei, me lembra uma letra do Caetano Veloso, essa coisa dessa classe dominante com Lula, né? O Caetano tem uma letra dele que é um chorinho que a Bethânia gravou, que chama Diamante Verdadeiro. E Caetano fez essa letra um pouco para essa elite carioca, uma elite carioca cafona, assim, que frequentava a boate Hipopótamos e tal, e frequentava Nova York, e aí Nova York estava começando a ficar na moda, e o Caetano fez essa letra, que eu vou recitar aqui agora, que pode servir para o Lula, pode ser dizendo a essas pessoas. A letra diz assim: nesse universo cheio de brilhos e bolhas, muitos beijinhos, muitas rolhas disparadas dos pescoços da Chandon, não cabe um terço do meu berço de menino. Você se chama Granfino e eu afino tanto quanto desafino no seu tom. Pois, francamente, meu amor, meu ambiente é o que se instaura de repente onde quer que eu chegue só por eu chegar.
como pessoa soberana nesse mundo, eu vou fundo na existência. E para nossa convivência, você também tem que saber se reinventar. Pois todo toque do que você faz e diz só faz fazer de Nova York algo assim como Paris. Enquanto eu enquanto eu invento e desinvento moda, minha roupa, minha roda, brinco entre o que deve e o que não deve ser, e pulo sobre as bolhas da champanhe que você bebe e bailo pelo alto de sua montanha de neve. Eu sou primeiro, eu sou mais leve, eu sou mais eu, do mesmo modo como é verdadeiro o diamante que você me deu. Caetano Veloso. Caetano E Veloso. declarou apoio a Lula há 2 dias, 3 dias. Exatamente, né? E o que Lula diz para o país é isso: eu sou mais eu. Mas Lula não fala isso com a perspectiva dos capitalistas. Ele diz: eu sou mais eu, e ele está dizendo para você que mora na favela, para você que mora na Lagos, que você tem direito a dizer: eu sou mais eu também. Sim, claro que podemos chegar, né? Eu sei que eles botam a corrida não é justa. Eles colocam vários obstáculos para nós. Todos temos muitos obstáculos. Eu sou uma pessoa que enfrentei muitos obstáculos na minha vida. Mas a gente, aí sim, nós poderíamos falar em meritocracia, mas não falamos. Uhum. Nós somos a prova de que sim, podemos chegar e devemos chegar. E devemos chegar e vamos chegar. Ou seja, um mundo de justiça social, de mais oportunidades, é um mundo melhor. Esse mundo excludente da extrema-direita, esse mundo em que só os brancos têm privilégio, esse mundo racista que busca exterminar os povos indígenas e matar a população preta das favelas sob a desculpa de guerras, drogas, esse mundo misógino, machista, que quer colocar a mulher na cozinha, ou seja, tirar das mulheres todos os seus direitos, esse mundo da extrema-direita, ele está fadado a morrer. Não adianta, eles podem estar fazendo esse backlash, essa tentativa de restauração nesse momento, mas não vai rolar. Não vai rolar porque nós não vamos deixar. Não vamos deixar. É isso aí. Eu vou ainda falar sobre esse tema da apologia da morte e de um outro tema, nesse tema da questão das fake news, mas antes deixa eu registrar 2 saudações aqui. Da Gabi Graudens. Ai, que bom que ele veio hoje. Ele é você mesmo. Abraço de Santa Catarina, o estado mais dodói e reacionário do país, Lula 2020. Olha, mas Santa Catarina tem muita gente bacana também, certo? Depois de você vem a Elenira Vilela aqui, lá, vem lá Veja, de Florianópolis, maravilhosa. pois é, exatamente, ela é uma dessas pessoas. Claro que em alguns momentos o Estado acaba ganhando uma identificação maior com as figuras que estão no poder, né? Então, e claro, o sul do Brasil tem uma história, digamos, mais recorrente de racismo. A gente sabe que foi para o sul do Brasil e para a Argentina que muitos dos nazistas fugiram quando a Rússia e os Estados Unidos venceram a Segunda Guerra Mundial e aí, fugindo do tribunal de Nuremberg, muitos nazistas foram para o sul do Brasil, se estabeleceram. Aliás, o Mengele morreu em Embu das Artes, né, o monstro que praticava aquelas experiências macabras com gêmeos judeus. Ou seja, sim, mas a gente não pode estigmatizar todo o sul do Brasil, toda Santa Catarina, todo o Paraná e todo o Rio Grande do Sul. Não podemos medir as pessoas ali por Sérgio Moro. Nem todo mundo do Paraná é Sérgio Moro. Nem todo mundo em Santa Catarina é racista, anti-lulista, antipetista. Nem no Rio Grande do Sul, que tem a maravilhosa Manuela Dávila, Olívio Dutra. E foi no Rio Grande do Sul que o PT experimentou uma das coisas mais bacanas do seu programa, que é o orçamento participativo, né? A Fátima Xavier diz aqui: bom dia, meu eterno deputado Jean Willis. O Jean não é candidato nessa eleição, não mas sou. volta ao Brasil. E vou falar o seguinte, gente, galera, turma, comunidade, a gente vai receber Jean Willis no aeroporto no dia que você voltar. Avisa, porque vai ter festa, vai ter faixa, vai ter alegria para te receber, né? Porque é isso. Você falou de Caetano, agora a Sônia vem com o Chico. Quero ver como suporta me tão feliz. Eles não suportam a nossa felicidade. Não suporto.
não suportam, mas vai ter que suportar, entendeu? Porque o que a gente tem é a felicidade, o que a gente tem é a resistência. Nós somos o melhor do Brasil. O Brasil se dividiu, se polarizou em uma parte que a gente vai ter que conviver doravante, são esses 20% de bolsonaristas de extrema-direita, racistas, homofóbicos, classistas, corruptos, né? Sobretudo corruptos, ladrões, mentirosos, que gostam de projetar nos outros aquilo que eles são. Né? A gente vai ter que lidar com essa gente. Mas o outro Brasil, que é esse Brasil que está com Lula, é o melhor do Brasil, é o melhor da herança cultural africana, ameríndia, portuguesa, e dos demais países da Europa que nos colonizaram, nos deram coisas muito bacanas. Isso formou um país muito legal que vai enfrentar problemas sistêmicos, como o racismo, por exemplo. Né? A gente vai enfrentar. Esse novo governo de Lula será um governo em que essa questão será enfrentada de maneira mais clara, né? Principalmente o racismo perpetrado pelas forças de segurança, ou seja, pelo Estado. A gente vai vencer, esse Brasil existe, esse Brasil está aí, esse Brasil foi tocado pela campanha agora do Lula, pelo o lançamento e o jingle de 89, ou seja, a releitura do jingle. Esse Brasil existe e esse Brasil vai novamente se impor. A gente vai se impor democraticamente. A gente vai se impor pelo voto, porque é assim que a gente vence a eleição. A gente vota, a gente ganha votando, não intimidando o TSE, não lançando suspeita sobre o sistema das urnas eletrônicas que há anos é o sistema que elege. Eu fui eleito 2 vezes por esse sistema, então eu confio nele. Todos nós devemos confiar. Ou seja, a gente vai vencer não sugerindo que as pessoas se armem, não mobilizando máfias e milícias, sejam as máfias neopentecostais, sejam as máfias de ex-policiais. O Brasil existe, esse Brasil vai chegar, de novo. Nessa sua fala, quero mandar um grande abraço. Eu sei que é meu e que é do Jean, mas um grande abraço para o vereador Renato Freitas, que hoje provavelmente será cassado em Curitiba, única e exclusivamente porque é negro. Porque é um vereador negro numa cidade de maioria branca, de uma elite profundamente, arraigadamente racista. Então, vai nosso abraço. Renato esteve aqui 2 dias atrás, vai voltar sem mandato. Renato continua com mandato aqui, vai continuar com a gente e vai brigar na justiça e vai retomar seu mandato. Então, vai um Renato, abraço. vou dar um recado para o Renato. Quando aconteceu o golpe de 2016, disfarçado de impeachment, naquela noite tenebrosa, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Eu fui insultado, humilhado, e Bolsonaro dedicou seu voto a um torturador. E isso, para mim, ultrapassou todos os meus limites, assim, feriu profundamente a minha dignidade, e eu, que suportei por 8 anos uma violência inumana, uma violência que ninguém suportaria, ninguém suporta, mas eu suportei sozinho. Nesse dia, eu cuspi na cara dele. E eu fui levado para o Conselho de Ética. Ou seja, a figura que fez apologia da tortura não foi levado para o Conselho de Ética. Quem foi levado para o Conselho de Ética fui eu, com base, inclusive, numa prova adulterada criminosamente pelo filho do Bolsonaro. Isso é uma prova, a Polícia Civil do DF comprovou que o vídeo que eles apresentaram como motivo para me levar para o Conselho de Ética era um vídeo criminosamente adulterado. Eles são criminosos e eles agem dessa maneira. Bom, e aí tinha muita gente preocupada, né, assim, no PSOL, e muita gente do mandato preocupada de que se eu seria cassado ou não cassado. E eu dizia, deixem eles me cassarem. Isso para mim vai ser uma honra. Ser cassado por essa gentalha não é um demérito. Eu não fui cassado, me deram uma advertência. E a Pilar Del Rio, viúva de José Saramago, o Prêmio Nobel de Literatura, maravilhoso, ela me escreveu e disse, bom, coloque isso no seu currículo, apresente essa advertência como uma prova da sua profunda dignidade diante de um congresso feito de picaretas, de corruptos. Então, é o que eu posso dizer para o Renato.
Não se deixe vencer. Não se deixe vencer. Eles vão tentar, de todo jeito, impedir que a gente participe dos espaços políticos, caçando a gente, atacando nossa reputação, assassinando nossa reputação com mentiras, fake news, assassinando realmente, como aconteceu com Marielle Franco, ou seja, outras lideranças de direitos humanos, prendendo injustamente, como fizeram com Lula, fazendo assédio jurídico, como o MBL faz, ou como essa produtora Brasil Paralelo, que é uma outra estrutura criminosa de revisionismo do passado histórico do Brasil, também faz, que é um assédio jurídico. Ou seja, eles vão tentar, de toda forma, nos tirar da polis, nos tirar da esfera pública, nos tirar dos espaços de representação, mas a gente não vai sair. A gente pode até recuar, né? Estrategicamente, porque ninguém merece morrer, ninguém quer ser Marte. Eu, por exemplo, não quero ser Marte, sou absolutamente humano, e por isso saí no momento que tinha que sair para continuar fazendo isso que eu estou fazendo, desde aqui, protegido, seguro, e fazendo política e denunciando eles. Então, Renato, não se deixa bater. Tamo junto. É isso aí. A Cristiana Campanha, como defender nosso Renato, está aqui. É assim. E aí dizer isso, nós amamos Marielle. Amamos. Sim. Sim, Marielle vive. Nós não queremos mais Marielles no Brasil. Não queremos mais Marielles mortas no Brasil. Não queremos mais Marielle. Não queremos mais Chico Mendes. Não queremos mais Dorothy. Não queremos mais jacarezinhos. Não queremos mártires. Não somos mártires. Tudo bem que ela virou um poderoso símbolo mundial, global, de luta por justiça social. Mas seria muito melhor se ela estivesse viva, porque ela tinha uma promessa, uma carreira potente, né? Seria muito melhor. E a gente ainda vai desvendar esse crime. A gente ainda vai saber quem mandou o vizinho de Bolsonaro matar Marielle Franco, né? Porque quem matou Marielle Franco era vizinho de Bolsonaro no condomínio Vivendas da Barra. Então a gente ainda quer saber quem mandou o vizinho de Bolsonaro matar Marielle Franco. E mais uma vez, eu tenho dito isso e tenho repetido. Preciso lembrar que Marielle Franco morreu, foi executada num crime político, enquanto o Rio de Janeiro estava sob intervenção militar, comandada pelo general Braga, foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro e agora é ministro da Defesa. A gente nunca pode esquecer disso, porque a solução desse assassinato passa por esse momento, sabe? Esse momento em que Michel Temer, golpista, traidor, asqueroso, uma das figuras mais abjetas da República Brasileira, permitiu essa intervenção militar no Rio de Janeiro. Sabe, Jean, um dos maiores filósofos da história da humanidade, o Nietzsche, ele dizia assim: viver é ser criativo. Quem não é criativo está morto. E aí quero dizer para vocês, extrema-direita, turma, se tem gente criativa, somos nós. Né? O povo é extremamente criativo, o Lula é muito criativo, o Jean é criativo, eu sou. E vocês não são nem um pouco criativos. Você estava falando dessa história lá do Lula, né? Então, dessa invenção do apartamento do Guarujá. Logo depois do golpe de 64, em junho de 64, o mesmo Globo que inventou, o Globo que inventou o apartamento do Guarujá, o mesmo Estadão que você mencionou aqui, dessa fake news de 83, eles soltaram uma fake news contra o JK, contra o Juscelino Kubitschek, dizendo que ele tinha uma cobertura na Vieira Solto. Sim. Igualzinho, eles só tiraram da gaveta o mesmo filme. Então, nem criatividade eles têm já. Nem criatividade. Não tem... É o mesmo disco riscado, já que você falou do 3 em 1, tocando a mesma música sempre. Sim. Não tem criatividade, eles estão com a mentira, com a propaganda, né? Eles só conseguem triunfar por meio da propaganda, por meio dos bodes expiatórios, da criminalização de grupos já vulneráveis, de uma espécie de emburrecimento coletivo, e por isso eles atacam os sistemas de educação, a cultura são os primeiros, e a ciência e tecnologia são os 3, digamos assim, campos atacados de imediato pela extrema-direita, seja com desinvestimento, seja por apropriação para modificar
currículos, grade escolar e coisas do tipo, né? Você vai até tratar disso aí com o lance do homeschooling, que homeschooling tem um pouco a ver com isso, com uma tentativa da extrema-direita de impedir que os alunos tenham acesso a um acervo comum, a uma história comum, a uma memória comum de todos nós, né? Aquela que é partilhada, aquela que é verdadeira, baseada em fatos. Se o aluno tem uma educação exclusiva, se pode contar qualquer mentira para ele, né? Pode-se simplesmente inventar um passado idílico que não houve, por exemplo, né? Em relação aos povos indígenas e em relação ao povo negro, né? Então, é preciso tomar cuidado. E eles, sim, eles têm aí a propaganda, eles só conseguem vencer por meio da propaganda, do ataque a grupos vulneráveis, da mentira descarada. Aí você vê, por exemplo, as figuras mentem descaradamente. Assim, me espanta que mintam e mintam descaradamente da mesma forma. Então, Carla Zambelli, Janaína Pascoal, Joyce Halseman, quinta categoria, o Arthur Duval, que foi caçado agora. Mas é uma gentalha, além da pobreza, da indigência intelectual, do repertório cultural estreito. É uma gente que não lê, uma gente que não vai ao teatro, que não só vive da mentira. Então, é isso. Eles só podem contar com a propaganda, com a mentira, e contar com ressentimentos, com ódios, com medos que estão nas pessoas. As pessoas sentem medo. No momento em que o futuro não está dado, que há uma insegurança, postos de emprego desaparecendo, fábricas fechando, uma nova economia surgindo, que é a economia digital, o mundo se transformando, é natural que o ser humano, muitos de nós, sinta uma espécie de ansiedade em relação a esse futuro. Fique preocupado em como se colocar, em como estarão seus filhos nesse futuro. Então, a extrema-direita aproveita sempre esse sentimento de insegurança e ataca esse sentimento, manipula esse sentimento para jogar o ódio das pessoas sobre outras, né? Em vez de tratar a questão com profundidade, explicar o que está acontecendo no mundo. Não. Os culpados passam a ser os grupos de sempre e as pessoas, claro, têm esses preconceitos, elas acabam caindo nessas armadilhas. A gente espera que nessa eleição menos pessoas caiam nessa armadilha, embora a gente não pode crer que a extrema-direita não vai jogar sujo nesse sentido. Vai sim. A gente precisa saber disso e estar pronto para uma defesa da verdade. Vou fazer mais uma questão para você, exatamente em relação a esse tema, que é o tema da campanha, mas antes, 2 registros aqui do Paulo Caramori, dizendo: Jean, meu filho Daniel Caramori é seu seguidor e somos grandes admiradores da sua coragem. Obrigado. Obrigado, Pedro. Um abraço, querido. E aqui mais uma mensagem que chega também. Você é muito amado, Jean. Essa é uma coisa realmente... Que bom. Me chama muita atenção, muito admirado, né? Que e bom. Muito amado. Outra mensagem que chegou aqui do Paulo de Tarso, dizendo assim para você. O Paulo de Tarso, eu não me lembro exatamente de onde ele é, mas ele diz assim, Jean, seu nome está inscrito na história. Seu nome, Jean, está inscrito na história. Você é um cara tão necessário. Que história de vida e que discurso, meu irmão. É isso aí. Obrigado. Olha, mas eu nem... Porque a história, na verdade, ela é um acontecimento e quase sempre, quando as coisas acontecem, elas não acontecem com o propósito de serem históricas, elas viram históricas, né? A história tem uma força. Ela, por mais que tentem falseá-la, como diz o Eduardo Galeano, não existe história muda. Por mais que tentem calar a história, ela sempre encontra jeito de se expressar. E aí eu tenho feito um trabalho que é um trabalho de deixar memória. Márcia Tiburi, Débora Diniz, todos nós estamos fazendo um trabalho de deixar memória, porque a gente precisa deixar memória para que um dia alguém encontre o que a gente escreveu, o que a gente disse, e saiba que houve resistência, que houve quem alertou, que houve quem teve coerência todos esses anos, quem manteve a sua decência, quem não se vendeu barato,
né? Quem não cedeu ao canto da sereia? Então, eu tenho produzido memória, sobretudo, né? E agora, em todos os sentidos, a memória escrita, a memória visual, através do meu trabalho audiovisual. Aliás, eu vou participar da minha primeira exposição coletiva em Londres. Que legal! 2 trabalhos meus foram selecionados, estarão nessa exposição que se chama Arte da Fake News, que é um pouco o comentário de diferentes artistas sobre esse momento que a gente está vivendo, de desinformação, mentira, a ascensão da extrema-direita, e 2 trabalhos meus foram selecionados, já vendidos, 2 trabalhos que já estavam vendidos, inclusive. Legal. Quando vai ser, Dan? Quando vai ser? Agora, dia 21, eu acho que é a inauguração da exposição. 21 de maio. Você vai até lá? Bom, tudo certo para eu ir, né? Tá quase legal. tudo certo para eu ir. Vamos combinar o seguinte: arruma um videozinho da exposição para a gente mostrar na próxima vinda sua aqui. Sim, eu posso mostrar fotos, posso mostrar os trabalhos. Traz para nós, vamos mostrar na próxima vinda sua, porque você não vem quinta que vem, terça que vem na outra, já terá sido a exposição, a gente faz o registro. Terá acontecido. E eu vou fazer também uma exposição individual aqui em Barcelona, na Fábrica de Artes Rocambert, que é um equipamento de cultura que fica em Granollers, que é uma cidade seca de Barcelona. Vou fazer uma exposição com um trabalho que eu faço com os jornais, com os periódicos, né? Quando isso? Meu trabalho. Quando? Também agora no final de maio. Gente, registro jornalístico de tudo isso nós vamos mostrar aqui para vocês, tá, gente? Faço questão. Para encerrar, Jean, realmente, última pergunta, vou entrar com a Elenira Vilela para falar desse assunto urgente do homeschooling e do desinvestimento em educação no país. Queria uma avaliação tua sobre esse início de campanha do Lula. Né? Como é que você acha que foi a partir do 2 sábados atrás, o lançamento da chapa Lula-Alckmin, como é que você viu esse lançamento, o início, né, os primeiros passos da campanha de Lula-Alckmin? Olha, eu achei excelentes passos, de verdade, assim. Eu fiquei muito emocionado, como há muito tempo não ficava. O Lula fez um discurso maravilhoso, né? Nada faltou no discurso do Lula, né? Mesmo que algumas coisas não tenham sido ditas de maneira absolutamente clara, mas para o bom entendedor, para as pessoas atentas, ele disse tudo. E ele endereçou o discurso para os diferentes atores políticos que estão em cena nessa disputa. Foi maravilhoso o discurso e quero também elogiar Geraldo Alckmin, que saiu enorme, né? O Alckmin saiu grande, o discurso dele foi maravilhoso, a ironia sobre Lula com chuchu, a mistura de Lula com chuchu, foi uma sacada muito bacana, que acabou viralizando, muita gente fazendo a receita. Eu vi que o Zeca Camargo, a Astrid Fontinelli, a Benedita, o próprio Lula postou a receita. O Alckmin sai grande. Eu achei bonito quando ele disse que, quando o Lula estendeu a mão para ele, foi mais que um chamado para uma parceria, né? Foi um chamado à razão. E ele sabe o que ele está dizendo, porque é um chamado à razão mesmo. O que está em jogo nessa eleição não é só a vitória do Lula, um terceiro mandato do Lula, é o futuro da democracia no Brasil e na América Latina, porque o Brasil é importantíssimo para a América Latina. Então, defender a democracia, impedir que esse governo de morte, esse governo militar, corrupto, de morte, de Bolsonaro, de mentiras, prossiga. Porque se ele prosseguir, não haverá país, eles já estão arruinando tudo. O Lula já vai pegar uma ruína, né? Se acontecer desse maldito, isso não vai acontecer, vencer as eleições, isso não vai acontecer, porque as pesquisas todas dizem que ele não vai vencer, e ele não vai vencer. Mas, uma hipótese absurda, aí é que será terra arrasada mesmo. Então, a gente, em nome do futuro dos nossos filhos, sobrinhos, netos, das pessoas que vão continuar nesse país, né, a gente precisa defender a democracia no Brasil, e defender a democracia é liquidar essa eleição já no primeiro turno, votar em Lula no primeiro turno. Então, esqueçam essa história de dar voto a Emael, de dar voto a Ciro Gomes, de dar voto... Não, vamos concentrar, vamos fazer uma vitória esmagadora de Lula que não permita, que não dê espaço para o golpismo.
Não dê espaço para esses generais de 5 estrelas atrás da mesa com o cu na mão ficar ameaçando a democracia. A gente tem que fazer essa eleição acontecer no primeiro turno. É isso, Mauro. Valeu. Daqui a 2 terças-feiras, ele está de volta. Jean, um beijão. Obrigado, viu? Obrigado você e obrigado a todas as pessoas que escreveram, todas as mensagens muito legais, muito bonitas. Tamo junto e misturado.